da letra, mas pronto. Espero que gostem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A aula magna hoje começou de uma forma descontraída. Aliás, a aula magna é cultura. E a cultura é transcendental à música, à literatura, ao desporto, aos hábitos e costumes. Portanto, muito agradecido eu estou, muito honrado eu estou pelo facto de nosso convidado nos ter brindado com duas músicas. Cortar a respiração. Meio improvisadas, mas pronto. Muito obrigado, muito obrigado. Passado o momento de descontração, vamos para a aula magna que hoje nos traz cá, como título Desafios da Emigração, cultura, clima e idioma. Nada melhor do que ter cá na aula magna alguém que enfrentou um clima extremamente frio, enfrentou um idioma que para mim é impossível de engolir, assim como também teve de trocar a gastronomia e a cultura angolana pela cultura de Kiev. Ele que é mestrando em engenharia, em arquitetura e engenharia, não é? Pronto, sim. Engenharia Civil. Engenharia Civil pela Universidade Nacional de Engenharia e Arquitetura de Kiev. Marcelo Marinho, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Aliás, muito obrigado por, mesmo em teu gosto de férias, teu período de férias cá para Portugal, aceitaste e considero-me uma hora de gravação para o meu querido público ligado à aula magna. Eu não esqueço de reiterar que estas aulas não são pagas, atenção. Grato estou, entretanto, eu pela oportunidade que me é concedida, né, mais uma vez, de, entretanto, podermos partilhar do pouco e humilde que possuímos. Né? É sempre uma honra muito grande. Portanto, Marcelo Marinho, quais são os principais desafios da imigração e pensa que todos deviam experimentar este desafio? Desde os tempos passados, os homens foram desafiados a partir a mover-se, né, por causa da necessidade de querer algo maior, né? Pela necessidade de querer experimentar uma nova realidade, pelo o inconformismo de ficar com aquilo que se tem. Portanto, os homens partiram, né? Os nossos antepassados tiveram que partir. Portanto, respondendo à sua pergunta, penso que talvez diria que é imperioso que cada um, né, em função das possibilidades que experimente, né? Porque experimentando outras realidades abre-nos o horizonte. A nossa percepção do que é o mundo em si tende a mudar. Portanto, penso que cada um de nós deveria experimentar essa realidade. Porque, falando por mim mesmo, eu já não sou a mesma pessoa. Tenho um amigo brasileiro que costuma dizer que quando a pessoa faz a primeira viagem, ao voltar para casa, vive eternamente como um estrangeiro. Porque tu em casa sentes falta de algo e quando vais para fora também sentes falta de algo. Então tu vives com um coração de estrangeiro eternamente. Por isso, né, brincando aqui, se não estão dispostos a viver eternamente como estrangeiro, portanto não experimentem. Mas é imperioso que cada um, entretanto, experimente, né? Experimente porque de facto faz muita diferença, né? Falando também dessa diferença cultural, né? A mídia normalmente nos bombardeia, né? Nós olhamos para certas culturas já com possamos dizer, com um preconceito, né? Por aquilo que nós costumamos a ouvir e ver. Mas quando tu vais e interages diretamente e percebes que não é bem assim. Portanto, há aí uma cultura que todo mundo acha que eles são perigosos e que não devemos lidar com eles, né? Mas quando eu, né, visitei algum lugar e fiz alguns amigos, depois de conhecê-los percebi que afinal de contas não é bem assim, né? Que não devemos julgar as pessoas por aquilo, pelas culturas ou pelas suas origens, né? Mas que cada um é diferente em si. Por isso, né? A migração também tem traz esse papel positivo, né? Abre-nos a mente e nos ajuda a perceber, entretanto, né, que, apesar da diferença, devemos respeitar as culturas, né? Aos desafios ligados ao idioma, né? De lembrar que o Marcelo Marinho, portanto, é angolano e foi estudar para Kiev, não é?
Portanto, só para perceber que Angola é um país tropical e Kiev é um país de um inverno terrível. Portanto, Angola é um país lusófono e Kiev é um país de expressão russa. Ucraniana-russa. Ucraniana-russa. Portanto, e a gastronomia angolana nós sabemos que é a mais gostosa de todas. E ele foi lá viver uma gastronomia completamente diferente da nossa. A minha pergunta é a seguinte: em relação ao idioma e a cultura, falaste agora dos comportamentos, dos hábitos e costumes, mas eu gostava de falar de gastronomia, do lidar com as pessoas na rua, o facto de seres negro, preto e ires para um país de raça branca, e muito branca. É de salientar, é muito branca, pronto. E com uma população negra muito restrita, quase inexistente. Sim, sim. Então, o que nos conta em relação a isso? O clima e a língua são assim os fatores, né, os desafios que você lhe dá ao chegar num determinado país. Tu chegas e lidas com o clima e a língua. Disso ninguém pode escapar. Portanto, quando eu cheguei, né, só de salientar que Angola era verão, e Angola era verão e lá era inverno. Né? Pronto, antes da viagem me foi alertado que pronto, é um país muito frio. Sabes que nós entendemos aquilo que vemos, aquilo que cabe em nossa mente. Por mais que me tenham explicado que faz muito frio, isso não cabia em minha mente, porque eu nunca tivera experimentado outra realidade. Portanto, eu peguei um casaco, né, que nós comumente usamos em Angola, portanto, e quando cheguei no aeroporto, para meu espanto, estava a fazer menos 25 graus Celsius. Menos 25 graus. Quer dizer, eu estava mais frio, né, que na Arca. Portanto, o clima foi o primeiro choque, assim, né? E acrescentando a língua, ou seja, são os dois grandes desafios que as pessoas enfrentam ao experimentar uma nova realidade, um novo país, uma nova cultura, né? Portanto, falando da língua, as 2 primeiras semanas foram as mais terríveis. Porque tu, quando vais para um sítio, é algo que tu nunca experimentaste antes. Tu vais para um sítio, consegues se comunicar e nem pensas que haveria uma possibilidade de as pessoas não te perceberem. Tipo, tu vais para um sítio, falas, ninguém te percebe. Eles falam para ti, tu não percebes, tu pensas, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou perdido. Mas nessas 2 semanas ditaram o resto, né, do tempo, o resto do período que eu fiquei naquele país, porque eu sempre pensei que, pronto, viver no exterior era um luxo, era uma moda, era muito bom. Luxo entre aspas, né? É o que possamos dizer, as pessoas veem no produto final, mas ninguém vê o que está nos bastidores. Portanto, é uma luta, mas é algo execuível, algo possível, né? E é um desafio muito grande, porque depois de passado esse período, talvez digamos que os 3 primeiros meses são assim, os meses mais desafiadores de todos. Marcelo, quanto à questão racial, qual é o tratamento que recebeste? Saber que és negro, és preto, portanto estás num país com uma minoria preta, sim. Certo de Portugal, nós cá em Portugal podemos ver negros em todos os cantos, sim. E com um número elevado, né? diferente de Kiev, por bem estar também nunca lá estive, aliás, fica já na agenda, está bem? E, portanto, quanto ao tratamento, tu a tratá-los e eles a tratarem-te? É impressionante que as pessoas em comum gostam de falar frases feitas ou criam grandes né, palavras politicamente corretas e tal com relação ao racismo. Mas eu nunca pude sentir isso antes. Entretanto, eu não sabia o que é isso. O racismo para mim era a definição que o dicionário me dava, tudo o que eu lia e tudo o que eu ouvia. Portanto, são coisas completamente diferentes. Portanto, mas a partir do momento em que tu te encaras, bates de frente com essa realidade, a tua percepção, a tua forma de encarar a vida muda. Sabes?
tu quando estás no seu país, falas de racismo, tratas as pessoas com indiferença porque tu nunca sentiste isso antes. Mas a partir do momento que tu te encaras, bates de cara, né? Face to face, não diz em inglês, frente a frente, e quando te bates frente a frente com essa realidade, tu percebes que deves mudar a tua percepção, deves mudar a tua forma de encarar a vida, porque há dias que eu quero apenas só... Quero deixar de ser lembrado que eu sou diferente. Tu basta sair para a rua, atenção que não estou a insinuar coisas, mas é a realidade, né? Não é que as pessoas sejam más, mas elas, é tudo o que elas, portanto, é a informação que elas receberam, né? A mídia os bombardeou. Para eles, os negros, né, em função dos filmes, né? Na antiga União Soviética, os filmes que passavam na TV, os negros tinham sempre uma má conotação, os negros eram os marginais, os bandidos. Então, como era um país muito fechado, as pessoas, a única imagem que eles têm, a única definição que eles têm quando veem um negro é que eles são criminosos ou estão aí para fazer algum mal. Portanto, quando eu cheguei lá, eu não sabia o que é racismo. Ouvia dizer, lia, mas eu não sabia, nunca senti isso na pele. O primeiro ato de racismo foi o seguinte: eu estava a apanhar um autocarro, eu não sabia, então eu não sabia o que era isso, era o meu primeiro dia, estava para apanhar um autocarro, portanto entrei, sentei-me e havia mais um lugar vago, né? Então as pessoas passavam, pensei, não estava nem aí, as pessoas passavam, vinham, ocupavam os seus lugares e aconteceu que quando os lugares todos foram preenchidos, as pessoas preferiram ficar de pé a sentar próximo a mim. Ou seja, as pessoas preferiram ficar de pé. Eu fiquei assim, mas o que é que se passa? Passou-se o primeiro dia, o segundo, e depois percebi que, pronto, é uma realidade com a qual eu tinha que lidar todos os dias. E hoje, né? Hoje talvez isso mudou a minha maneira de tratar as pessoas. Hoje vês alguém de outra cultura, já não te apressas em dizer alguma coisa sem antes conhecer essa pessoa. Já não te apressas em tratar uma pessoa com indiferença sem antes conhecer, sem antes saber o motivo pelos quais essa pessoa tem um determinado tipo de comportamento. Por isso, ao experimentares o racismo, né, no sentido lado da palavra, tu percebes que é algo que existe, é uma realidade, né? É muito triste. E muito triste, né? Porque eu tenho um amigo que comumente diz que quando tiver a oportunidade de perguntar, né, a perguntar à pessoa responsável por isso tudo, é perguntar o que é que nós fizemos, né? Porque as pessoas não pensam nisso, que nós não pedimos para nascer assim. Embora eu sinta-me orgulhoso, né, pela pele que tenho, mas nós não pedimos para nascer assim, nós não pedimos para que o mundo olhasse para a África como se estivesse a nos fazer um favor por nos deixar viver. Portanto, apesar de ser algo triste, tem as suas vantagens, né? Hoje em dia eu trato as pessoas, né? Pronto, aprendi a tratar as pessoas da melhor maneira possível, aprendi a respeitar as pessoas independentemente da cultura, né? Independentemente da língua, da tradição. Hoje lido normalmente com todo tipo de pessoas. Portanto, também é mais um capítulo, né, que a escola da vida, assim, a ferro, a fogo, teve que me ensinar. Marcelo, como receita para enfrentar os desafios da imigração, como o idioma, a cultura, o clima, o racismo até inclusive, quais são o que é que deve constar na mala do imigrante? Pronto, talvez aqui não sou muito de frases formadas, porque cada caso é um caso, né? Cada personalidade é uma personalidade e a resiliência, a capacidade de suportar, né? A capacidade de lidar com os problemas varia de pessoa para pessoa, né? Portanto, gostaria de salientar algo não menos importante, né? Há uma velha máxima que eu gosto, né, que é sabida por quase todos, que diz que
ninguém vai ao mel sem passar pelas abelhas, perdão. Portanto, há uma verdade poderosíssima nisto, né? Que se focarmos nos momentos de crise, nos momentos de choque cultural, linguístico, quando acharmos que não podemos mais, se focarmos, se mantivermos o nosso foco não nas abelhas, né, que nesse caso seria a língua, a cultura, o racismo, mas se mantivermos o nosso foco no alvo, né, no mel, naquilo que de facto nos trouxe aí, portanto, independentemente dessas situações, nós sairemos vivos, né, como se costuma dizer. E que é o caminho percorrido, entretanto, que vai fazer valer o esforço. Né? É o caminho percorrido. Então, portanto, na mala deve constar o foco, né? Que ninguém, né, que mantenhamos isso bem assim, bem claro em nossas mentes, que ninguém vai ao mel sem, portanto, ter que suportar as abelhas. E as abelhas... Esquecer os preconceitos. Certo. E as abelhas são as noites de choro, que dizem que o homem não chora mentira. As abelhas são as noites de insônia, as noites de choro, as indiferenças que tu passas todos os dias, porque se nós nos focarmos nisso, então 2 semanas será suficiente para arrumarmos as nossas malas e voltarmos. 2 semanas será... Isso acontece quando estou todo imigrante. Pode chegar na cidade, conhecer a cidade, ou seja, já matou o espírito. Sim, aquilo, a curiosidade, sim. Ou seja, quando o turista desaparece, sim. Aí começa, como disse, nós temos que cair na real, aí tu cais de paraquedas, percebes que as coisas não são bem assim. Mas entretanto é importante é importante mantermos o foco, né? Mantermos o nosso objetivo bem definido, para que entretanto, quando as adversidades surgirem, não nos fazerem entretanto desviar, né, deste foco, né? Porque no final das contas, como eu já mencionei outrora, é entretanto o caminho percorrido que vai fazer valer o esforço. E esse esforço, quer queiramos, quer não, trará as suas recompensas, né? Olhando agora para as vantagens e desvantagens da imigração, no sentido muito mais global, nós temos registrado, e sempre até é um fenômeno natural, que muitas das forças que saem do país para outras nações, sim, muitas forças não voltam. Porque após a formação, ou após o que os levou para lá, conseguem encontrar condições, se calhar, melhores em relação aos seus países de origem. Portanto, o Marcelo Marinho acha que os governos ou os países deviam preocupar-se com os índices de imigração, ou seja, quando o seu país, muita gente vai saindo, poderá também o Estado, se calhar, intervir nesse processo de forma a não perder cérebros? Sim e não. Sim, porque, né? Pronto, pegando primeiramente no facto de algumas pessoas, quando abandonam o país, já não voltam, justamente porque o Estado peca, né, por não acompanhá-los. Portanto, suponhamos que, pronto, né, não estou aqui com espírito crítico, mas seria bom, né, e estou certo que se essas pessoas tivessem um acompanhamento desde a sua chegada ao término da formação, elas 100%, estou convicto 100% que teriam voltado. Portanto, aqui o Estado já peca por não acompanhar esses quadros que, quando saem do país, muitas das vezes saem por esforços próprios, atravessam dificuldades, ninguém os acompanha, e quando terminam, encontram uma oportunidade. Portanto, eu não julgo essas pessoas, né? Muito pelo contrário, as percebo e penso que se o Estado tivesse motivações extras para essas pessoas que se formam no país, até porque trariam, né, seria uma mais-valia para o próprio crescimento do país, portanto essas pessoas voltariam com o maior prazer. Portanto, as pessoas que acabam por ficar é porque na maior parte das vezes elas não encontram essa oportunidade, não encontram essa coisa e pensam, pronto, conseguindo uma vaga ou uma oportunidade no determinado país, prefere estar lá que voltar para Angola e ficar anos e anos à procura de emprego, né? Talvez esse seria o maior motivo, né? A segunda questão, né, referente à saída de quadros, portanto, a saída de pessoas, eu apoio.
porque, né, nosso país é um país sofrido, né, olhando para a história, né, é um país que tem cambaleado, que tem, né, cambalhotas passando por séculos de lutas e batalhas, né, vivenciamos anos de guerra, né, acho que foram mais de 30 anos, né, de sofrimento, e os sociólogos são de dizer que para mudar a estrutura de uma sociedade leva de 20 a 30 anos. Portanto, vai levar algum tempo para o Estado vir e dizer, olha, chega, temos quadros suficientes, que ninguém mais saia para se formar fora e vamos trabalhar somente para a construção de uma nação, né, que será, pronto, agradável para todos. Por isso, vai levar um tempo. Mas agora é importante que, né, não quero com isto dizer que não se formam bons quadros em Angola, né? Mas há áreas específicas como a saúde e as engenharias que ainda carecem de um crescimento, né? Que ainda estamos longe, né? Entretanto, estamos, né, no nível, ou seja, estamos de acordo com os requisitos mundiais, né? Por isso vai levar algum tempo, né? E agora é importante que o Estado invista nesses quadros, né? Que os apoie, né? E aquelas pessoas que têm a possibilidade de ir por conta própria que vão, né? Porque é importante que nós bebamos, né? Né, do conhecimento, bebamos daquilo que as pessoas têm para que possamos trazer para o nosso país e juntamente possamos construir uma nação que todos desejamos. Por isso, mais uma vez reitero que é importante que o Estado apoie, né? E que as pessoas, né, por exemplo, falo de mim, não tive um apoio direto do Estado, mas esse desejo me impulsionou, me motivou a partir, né? Passei por dificuldades que todo mundo passa na diáspora e às vezes deu vontade de abandonar tudo e voltar, mas graças a Deus hoje estamos aqui, né, com maior ou menor dificuldade, estamos prontos, né? Estamos na luta, né? Esperamos que terminemos e que voltemos para ajudar a nossa nação a crescer, né? Mas, né, mais uma vez digo que é importante, né, talvez não seja importante, é imperioso que os jovens, né, em função das possibilidades, que experimentem uma nova realidade. Porque às vezes temos a percepção que o mundo é tudo o que nós vemos, tudo que está, né, é tudo que está em volta de nós, porque é tudo o que nós vemos, né? É tudo. Pensamos que o mundo é isso, o mundo é ir para lá, não voltar, vier e tal. E é tudo, porque é tudo o que nós vemos, é tudo o que nós ouvimos. Tanto que nós experimentamos uma outra realidade, passamos a almejar algo mais, passamos a sonhar um pouco mais alto, né? Por isso é importante, né? Em função das possibilidades, é importante que, né, experimentamos outras realidades, porque isso vai abrir a nossa maneira de enxergar a vida em si. Muito obrigado, Marcelo Marinho, por estes minutos de sabedoria. Eu aprendi bastante consigo e tenho certeza que também o meu convidado virtual, ali, o caro telespectador, também aprendeu bastante com as suas abordagens em relação ao problema que hoje levantamos. Para terminar, tem algumas considerações para deixar a este jovem, a esta jovem que está a pensar em emigrar? Sim, nós em Angola, não sei agora, né, mas há 6 anos, quando ainda estive lá, nós não temos a cultura de estudar línguas. Não temos, não faz parte da nossa cultura. Temos na escola o programa, mas o ensino de línguas ainda é fraco. E a procura também é muito fraca. Portanto, o desafio que eu deixo para todos os jovens é que comecem a estudar línguas. Porque as línguas vão vos abrir portas, né? A língua vos há de abrir portas. E as pessoas no exterior respeitam-te quando te ouvem a falar a língua deles. Por isso, encorajo, né, as pessoas, os jovens que estudem línguas, né, porque isso vos há de abrir portas e vai fazer a diferença nas vossas vidas. Hoje eu lamento o facto de não ter aprendido línguas mais cedo, tá? Fui obrigado a aprender a ferro e a fogo, né? Foi um pouco mais doloroso, podia ter evitado isso, mas pronto, né? Por isso encorajo-vos a aprender, né? a estudar línguas.
Quanto mais adultos, mais difícil é. Mais difícil. Fica Portanto, o aprendizado é a passo de camaleão, né? É mais lento. Por isso que os pais encorajam os seus filhos a aprenderem línguas, né? E que os jovens, né? Se até agora não pensavam em aprender línguas, que começam a estudar uma língua. Hoje as tecnologias já facilitaram e de que maneira o processo de aprendizado. Portanto, né? Com a internet, com as tecnologias, as pessoas podem aprender línguas sem mesmo sair de casa, né? Desculpas, né? Não ver dinheiro. Então, o tempo que nós gastamos nas redes sociais, se pelo menos empregássemos 30 minutos por dia no aprendizado de alguma língua, ao cabo de um ano estaríamos a falar, né? A falar uma nova língua, a aprender um novo idioma. Por isso é importante, né, que hoje, né, por isso desafio os jovens que aprendam alguma língua, né, porque vai fazer a diferença, vai vos abrir portas, né? As pessoas vão olhar para ti não somente pelo tom da sua cor, mas vão olhar para ti como um intelectual, né? Dizia um professor meu do ensino médio que não se admite, ou que por mais título que a pessoa tenha, não se lhe devia dar o título de intelectual se não fala pelo menos uma língua estrangeira. Por isso, os títulos de PhD aqui já caem por terra, os mestrados caem por terra se carregam na sua bagagem somente o português e o mundo. Por isso, é importante que aprendamos, né, novas línguas, porque de facto vai fazer a diferença, né? Estamos num mundo que chamam de aldeia global, né? E que nosso crescimento pessoal e o crescimento do nosso país depende diretamente da camada jovem. Vai depender diretamente do desejo que os jovens terão de aprender novas línguas, porque aprendendo novas línguas as portas para o mundo abrem-se, né? Se hoje a França, para mim, é uma forest, como dizem, uma floresta escura, né? Por não dominar o idioma. Quando eu aprender o idioma, essa floresta escura passa a ser uma floresta, clara, né? Porque conseguirei comunicar com as pessoas. Isso, e o que eu vi, né? Num dos países em que eu estive recentemente, eles ficam extremamente admirados e respeitam as pessoas que falam a língua deles. Por ser estrangeiro, né? Fui para lá, não domino a língua, tentei falar inglês, por mais que eles sabem, eles ficam assim com uma indiferença. Qual país mais tu não foi? Pronto, eu não queria me dar em pormenores, mas pronto, estive agora em Paris, né? Pronto, não falo. A única coisa que sabia é bonjour e ficava em bonjour, né? E não podia, portanto, tentei falar inglês com eles, mas portanto, eles até ajudam-te, mas ficam assim, respeitam muito os turistas que chegam lá e falam a língua deles. Por isso, né, sendo curto, né, encorajam os jovens que desenvolvam a cultura do estudo das línguas, que vai fazer de facto muita diferença. Muito obrigado, Marcelo Marinho. Portanto, acho que o Marcelo acabou por esvaziar o tema, falou da cultura, do aprendizado do idioma, que é importante para quem pensa em migrar. Aliás, mesmo para quem não pensa em migrar, mesmo para quem deseja um dia visitar um outro país. Quem deseja ser intelectual, atenção. Okay. Porque os títulos caem por terra, como dizia o professor, se não fala nenhuma língua estrangeira. Ainda bem que estou ileso do desconhecimento dos idiomas. Conheço alguns, acho que está mais ou menos enquadrado nos novos desafios e que acho que nos consideramos um bocadinho prontos para viajar pelo mundo. Sim. Porque não teremos necessidade de pagar tradutores, muito menos de olharem para nós como alguém que tem um título académico elevado, mas que não tem nenhum domínio do idioma, que também, como disse o Marcelo muito bem, reduz um bocadinho a credibilidade. Sim. Muito obrigado, caro telespectador, por nos ter acompanhado. Quero contar consigo nas próximas edições. A aula de hoje foi diferente, uma aula descontraída, com direito à música, e qualquer questão, qualquer dúvida, deixem comentários que o meu convidado irá responder pontualmente. Partilhe a informação para que mais pessoas tenham acesso à aula magna e a outros temas que também nós temos cá abordados. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.